Olá, tudo bem? Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. O templo da nossa igreja fica aqui na Praça Seca, no Rio de Janeiro. Praça Seca número 32. Você será muito bem-vindo quando puder estar conosco aqui presencialmente. Mas agora estamos virtualmente. Nós estamos estudando, começando a estudar essa revista da Escola Dominical, Esdras e Neemias. Mas nosso livro-texto é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E hoje eu quero começar uma introdução a esses dois livros. E para isso eu vou pedir sua atenção e antes de tudo, antes de começarmos, nós vamos orar. E antes de orar, você sabe, você precisa dar o seu like aí, dizendo que gostei, para abençoar o nosso trabalho aqui e abençoar outras pessoas através do seu like. Você dá um like, você está dando testemunho de que este vídeo vale para outras pessoas também. Abençoa você e vai abençoar os outros. No final eu vou te lembrar disso, mas se você puder dar o like agora, nós louvamos a Deus por causa do seu like. Vamos orar? Pedindo para que Deus nos oriente. E hoje vamos fazer um panorama. Se você entende alguma coisa da Escritura, você vai entender muito dessa lição, porque eu vou fazer um panorama da segunda parte, um terço do Antigo Testamento, mas vai dar para entender, eu espero em Deus, que dê para entender bem o que eu quero compartilhar com você. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor do Universo, Senhor das nossas vidas, Senhor da nossa história, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos oriente, nos guie e nos leve até o lugar em que o Senhor mesmo deseja, mas nós queremos nos colocar à sua disposição para ouvir a sua voz e para entender o que o Senhor quer em nossas vidas. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu vou colocar o cronômetro aqui do tempo que eu vou gastar, investir junto com você nesse período que estaremos juntos aqui estudando a Palavra de Deus. Você sabe, só um pouquinho aqui, eu vou... Rapaz, cadê o meu calendário? Achei. Você sabe que a Bíblia, ela está organizada não de forma cronológica. Os acontecimentos não estão na ordem correta. Por que não estão? Porque quando a gente tem uma coleção de livros, a gente arruma os livros com um critério. E o critério da organização bíblica é temática. Então nós vamos entender o Antigo Testamento, como é que ele funciona. Você sabe, e eu também sei, que a Bíblia está organizada por tema e não de forma cronológica. Por isso os 39 livros do Antigo Testamento são organizados de forma temática. Então você tem 5 livros chamados 5 livros da lei, depois você tem os livros históricos, depois você tem os livros poéticos, depois você tem os livros proféticos. Então toda a história do Antigo Testamento termina justamente com esses livros. Esdras, Neemias, Ester, que eles fecham a história do livro. Na verdade, os livros de Esdras, Neemias e Ester estão no final do Antigo Testamento, dentro da linha cronológica. Eu vou fazer uma linha aqui no quadro e eu espero que você me acompanhe para perceber essa construção, né? Vou pegar minha cola aqui para te explicar melhor. Então, nós temos uma linha histórica aqui, que tudo começa, vamos lá, vai começar da criação do homem. Deus criou o homem, e aí você tem o livro de Gênesis. Do livro de Gênesis tem a criação, tem a parte do Noé. Eu vou falar sobre isso. Depois você tem uma parte principal ainda no livro de Gênesis, dos patriarcas, 3 patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. Você tem 3 patriarcas muito importantes, porque aqui tudo você vai ver que é o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, na verdade, ele não conta a história do mundo, ele conta a história de uma família, da família de Abraão. Ele é chamado aqui pai da fé.
Você tem aqui Gênesis 12, do 11 em diante, mas 12 vai falar a chamada de Abraão. Deus vai prometer a Abraão que dele vai sair uma nação, daquele homem de fé vai sair uma nação. E você sabe que essa promessa de Deus vai se cumprir em Jacó. E Jacó produz então 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Mas o povo estava na terra prometida para Abraão, só que por causa da fome eles mudaram para o Egito. E aí você sabe que eles saíram do Egito e foram para outra terra. Eles saíram da terra deles e foram para o Egito. Melhor colocar o Egito aqui embaixo. Saíram da terra deles, por causa da fome, foram para o Egito. E na volta do Egito, agora com Moisés, eles recebem as tábuas da lei, 5 e os 10 tábuas da lei. E aqui com Josué, aqui chega Josué chega, possui a terra, e aqui você tem um período dos reis. Reino Unido, você tem 3 grandes personagens, Saul, Davi e Salomão. 120 anos de Reino Unido. Vou aumentar aqui a coroa para justificar os 120 anos de Reino Unido. Então, essa é a história do povo de Israel. Você sabe muito bem disso, né? Aqui você tem a história do povo de Israel. Aqui você tem toda a história até o começo do livro dos Salmos. Mas vamos continuar no quadro, porque tenho mais coisas para falar com vocês que são fundamentais. Quando chega aqui depois de Salomão, quem assume o lugar de Salomão se chama Roboão. É também rei de Judá, porque ele é o filho de Salomão. Por que ele é o filho de Salomão? A partir de Davi, e por isso eu coloquei aqui para você acompanhar, aqui havia uma promessa. Com Noé tem uma promessa. Com Abraão tem uma outra promessa. Com Davi tem outra promessa. Que Deus faz com o povo. Qual é a promessa que Deus faz aqui? Na época das chuvas, na época de Noé. Que ele ia dar um restart na terra, ia reconstruir a terra. E em Gênesis há também uma nova promessa. Gênesis 3:15. A primeira das promessas, a primeira grande promessa. Que Deus enviaria alguém para esmagar a cabeça da serpente, que nos afastou do Senhor. Então a grande primeira promessa é essa, depois você tem a promessa de Noé, depois você tem a promessa feita a Abraão, depois você tem a promessa feita a Davi. A promessa feita a Abraão é que de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, toda a terra seria bendita a partir dele. E Deus cumpre essa promessa em Jacó, quando ele cria uma nação, que passa por esse drama até receber as leis, até receber a terra de volta, e a nação vai se consolidar aqui, na época do Reino Unido. Então eu estava dizendo para você que aqui com Salomão houve um rompimento, uma cisão, uma separação, porque uma parte das tribos ficou com Roboão e a outra parte se revoltou com o outro rei chamado Jeroboão. Esse é fácil você guardar isso. Esse aqui é a linha de Davi, porque a promessa feita a Davi é que da descendência dele viria um rei para dominar, para cumprir a promessa é Abraão de um rei. Então Deus separou alguém, Abraão, para construir uma nação, e depois que ele separou um rei, ele falou: eu vou mandar um rei semelhante a você, alguém de acordo com o meu coração. E é muito interessante que essa promessa
aqui logo em seguida, com o neto de Abraão, começa a ser ameaçada. E com Jeroboão, você tem o reino do norte. O reino do norte, com Jeroboão, cuja capital é Samaria. Aqui no reino do sul, a capital é Jerusalém. E com Roboão a coisa continua, mas já perdeu um pouco o encanto, até que eles passam muito tempo para fazer esse movimento aqui. É bom que eu diga isso para você com clareza, porque o reino do norte foi destruído, desbaratado pela Assíria. Os assírios tinham um jeito de dominar, eles tinham uma forma política muito interessante, que era entrar na cidade, destruir o máximo de pessoas possível, mas aqueles que estavam vivos, eles misturavam com outras nações. E aí o Reino do Norte vai perder a característica, porque eles ficam lá na terra deles, pagam o imposto para a Síria, mas eles ali são misturados, porque a Síria tem essa política, pega a gente dali, coloca no outro lugar, pega a gente do outro lugar e coloca aqui. É como se, por exemplo, pegasse aqui, alguém dominasse o Brasil e aí falasse, não, agora os brasileiros saem daqui e vão morar na Argentina. Imagina a confusão que ia ser esse negócio, né? A gente ia se misturar com o argentino ia se misturar com a gente, ia virar outro povo. Então, é isso que acontece com os habitantes de Samaria, com o Reino do Norte. Anos depois acontece isso com o Reino do Norte. E o Reino do Sul? O Reino do Sul vive o drama de uma promessa. Deus havia feito uma promessa que o reino de Davi não teria fim. E eles criam essa expectativa. E a partir dali, de Davi, Roboão, todos são descendentes, todos têm o sangue de Davi. É bom que você entenda bem isso, a Bíblia ensina isso e explica isso muito bem. E o que acontece então com o Reino do Sul? Eles são dominados também, aqui na frente são dominados pela Babilônia. A Babilônia supera o poder da Assíria, e a Babilônia é a grande vilã que chega aqui e toma conta do povo de Judá. Como é que isso acontece? Isso você vê bem nos livros dos profetas Isaías, Jeremias e Abacuque. Eles vão falar principalmente Abacuque. Você pode ler o livro de Abacuque e você vai ver a angústia do profeta, pedindo para que o Senhor perdoe aquele povo, para que o Senhor restaure aquele povo. E Deus fala, não, eu vou corrigi-los. Eles vão passar por um sufoco. E Abacuque chora porque vê que a Babilônia vai dominar aquele povo. Vejam, quando a gente para estudar Esdras e Neemias, a gente tem que voltar um pouquinho na história para nós entendermos o que é que está acontecendo. E aí eles vão para o cativeiro babilônico. Mas havia uma promessa, e isso é importante você entender, que aqui, por exemplo, eu vou colocar uma estrela. Onde eu colocar uma estrela, pode ter certeza que é trabalho, ministério profético. Aqui, então, você tem os pré-exílicos. Quem são eles? Você tem Isaías, você tem Jeremias e você tem Abacuque, pelo menos esses. Durante o exílio, esse período aqui de 70 anos do exílio, você tem 2 profetas. Um na nobreza, o outro na pobreza. El, Daniel e Ezequiel estão no período do exílio. E no pós-exílico, você tem os 3 últimos profetas do Antigo Testamento. Quais são eles? Ageu, Zacarias, Malaquias.
São os profetas pós-exílicos. Aí você vai falar, e onde está Esdras e Neemias? Bem, aí eu preciso mostrar para você o que acontece no livro. O livro de Esdras e Neemias, na Bíblia hebraica, é um livro só, mas a gente tem 3 personagens muito importantes nas voltas do retorno. Você tem um homem chamado Zorobabel. Você tem outro homem chamado Esdras. E você tem outro líder chamado Neemias. Os 3, Neemias, os 3 fazem parte na Bíblia hebraica de um único livro chamado Esdras. Quem é Zorobabel? Zorobabel é o descendente de Davi. Quem é Esdras? Esdras é o homem da lei, da palavra, do escrito. É um escriba, um doutor da lei. E quem é Neemias? Neemias é um administrador, um homem de obras. Veja se você entende esse quadro. Então, Zorobabel é descendente de Davi. Se você quiser checar isso, dá uma olhada no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Você vai ver com clareza ali que, vamos ler o texto, que Zorobabel está na relação dos descendentes de Davi. Eu vou ler aqui para você. Mateus 1, 12. Depois do exílio da Babilônia, Joaquim gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, e assim vai, para você entender que Zorobabel é o descendente de Davi. Então, 4 coisas eu quero destacar na lição de hoje, que são fundamentais para você e eu aprendermos e crescermos com a palavra de Deus. Número 1, a Bíblia conta uma única história. Guarde isso. A Bíblia conta uma única história. Aí você vai perguntar, que história é essa? A Bíblia é o registro da revelação de Deus. A Bíblia conta a história de Jesus. De Jesus. A história de Jesus começa lá em Gênesis, como eu mostrei para você, e vai passear por todo o Antigo Testamento, até chegar ao Novo Testamento e nós entendermos um pouco mais sobre a grande revelação que Deus deu a cada um de nós. Qual é a grande revelação? Deus se fez carne e habitou entre nós. Em Jesus, todas as promessas do Antigo Testamento se cumprem. Jesus é o cumprimento do sonho de Abraão. Jesus é o cumprimento do sonho de Noé. Jesus é o cumprimento do sonho e da proposta feita a Davi. Jesus é a expectativa respondida por Deus. Deus nos ama e nos faz filhos dele. Olha que coisa linda. A Bíblia, então, conta uma única história. Segunda coisa que eu quero falar para você, a revelação de Deus é progressiva. Na história, a revelação de Deus é progressiva. Deus vai mostrando, ao longo do quadrimestre, você vai perceber isso. Deus vai mostrando seu jeito, seu caráter, sua forma de agir gradativa e progressivamente. Número 3, Deus é fiel e amoroso, porque Ele é fiel ao seu caráter, ao seu propósito. O que Deus promete, Ele cumpre, e cumpre em amor, com sabedoria e amor. Vamos relembrar? Primeiro, a Bíblia conta uma única história. Segundo, a revelação divina é progressiva. Terceiro, Deus é fiel à sua promessa e amoroso na realização dela. E quarto, esta não é só a história de Israel. E esse quadro, quero que mostre o quadro de novo. Esta não é a história de Israel. A história de Israel é a minha história. A história de Israel é a sua história. Nós também vamos conhecendo Deus gradativa, progressivamente. E nós percebemos ao longo da intimidade com Deus
que Deus domina a história, que Deus é o Senhor da história, que Deus é o Senhor dos reis e governa sobre todos. É por isso que Hebreus vai dizer, antigamente ele falou por nós pelos profetas, agora ele nos fala através de Jesus. E eu quero terminar essa lição desafiando você a caminhar comigo pelos livros de Esdras e Neemias e entendermos essa dinâmica da história do retorno desse povo, da volta desse povo para a terra, da volta desse povo e do alimento da esperança de um Messias. Eu e você precisamos ter essa expectativa, essa esperança, mas ela é plena e totalmente satisfeita em Jesus. A minha oração é que você entenda muito disso e que você perceba que estar em Cristo é cumprir todo o propósito de Deus. Deus amoroso, carinhoso e fiel às suas promessas. Ele cumpriu cada uma delas com carinho, com zelo e com entrega total. Se você for ler o último livro, antes do livro de Esdras, que é o livro de 2 Crônicas, você vai perceber que o último versículo de 2 Crônicas é exatamente igual ao primeiro versículo do livro de Esdras, como mostrando que é uma continuação à história e nós vamos crescer muito e aprender juntos aqui sobre o propósito de Deus para as nossas vidas e entendermos como é importante vivermos em comunhão uns com os outros, afinados com a vontade de Deus. Deus te abençoe, te dê uma semana de vitória na presença dEle e que Ele te ensine que Ele está escrevendo a minha e a sua história também. Deus te abençoe. Amém.